Fala galera, começando aqui mais um Corintiano Pod com vocês, mais um programa aqui cheio de informação e tô feliz pra caramba, porque hoje além de estar falando sobre Corinthians, estar com uma pessoa do Corinthians é um amigo, um cara que eu admiro muito, que eu tenho certeza que pra frente vai ocupar cargos muito importantes lá no nosso Coringão e vamos aqui ter uma resenha, debater uma análise do atual momento e dá o like, se inscreve, que é mais uma vez, mais um programa, a gente está se esforçando, vamos continuar trazendo todas as informações do Coringão pra gente. Herói, meu amigo, cara, obrigado por ter vindo, obrigado mesmo, eu tô muito feliz, estava muito ansioso, honestamente, te falando, você sabe disso, porque nós já conversamos algumas vezes, muito ansioso para te ter aqui, cara, muito. Bom, primeiro eu quero dar meu agradecimento especial para você, Nenê, que é muito generoso nas suas palavras quando se dirige à minha pessoa. Eu realmente não mereço esses elogios Merece, que você, sim, vez cara. por outra, faz, inclusive no âmbito do clube. Quero cumprimentar todos que nos assistem, corintianas, corintianos, homens, mulheres, crianças, pessoas de toda idade, todo gênero, toda raça. Isso é tão importante também, Verdade. né? Toda a crença religiosa, né? É tão importante a gente desenvolver um trabalho, como eu fiz à frente do departamento jurídico, tentando coibir o racismo, tentando mostrar, inclusive para as autoridades, que é necessária uma mudança do status atual, né? E é um prazer poder falar com você e com todos aí que nos assistem, poder dirimir dúvidas e explicar um pouquinho de como é a realidade do clube. Hoje eu tenho uma vivência muito maior do Corinthians do que eu tinha enquanto conselheiro. Para quem não sabe, eu sou o conselheiro atual pela Liberdade Corintiana, chapa 21. Sou eleito há 3 mandatos. O primeiro foi sob a égide do Chapão, depois a gente explica para até dividir o conteúdo legal, e 2 vezes eleito, né, no modelo da chapinha que nós construímos. Eu e o Antônio Craveiro, amigo inclusive do seu pai, né? Com certeza. E que é um advogado brilhante. Adoro ele. E com uma qualidade muito evidente, né? Mas eu tô aí para dirimir tuas dúvidas e bater um papo legal com É isso aí. Mais uma vez, quem obrigado. merece. E corintiano pode mesmo. Pode quase tudo. O que é dentro da lei pode. O que é fora da lei não pode. Tá mas certo. Pode quase tudo. É isso aí. Obrigado. E já te perguntar, veio agora o apoio, então tá fechado com o Augusto. É a primeira vez que eu falo sobre esse assunto a partir da declaração oficial da Liberdade Corintiana. Eu já tinha dito publicamente, inclusive o post meu no Twitter alcançou um número incrível de visualizações, né? Já tinha declarado o meu voto individual, assim Sim, como o eu tinha próprio visto. Neto havia feito, né? E outros integrantes da chapa também. Mas ontem houve uma reunião no Parque São Jorge, onde nós sempre nos encontramos, e as decisões da chapa 21 elas são sempre votadas. E lá entendeu-se pela maioria ampla que era necessário que a chapa 21 assumisse uma posição de independência, que fique muito claro, porque estamos disputando um cargo cuja essência, que é o de conselheiro, é a independência. Porém, com uma orientação de voto dos seus integrantes. Por que essa orientação? Também para que não venha uma acusação leviana de que não temos opinião. Desde o primeiro dia, eu deixei claro que escolheria um dos candidatos para votar. Eu não acredito no voto nulo e não acredito na ausência de manifestação da vontade, que é a abstenção de voto. Eu não acho que isso é muito democrático. Então, tem que ser feita uma análise, se pondera todos os fatores envolvidos e se escolhe aquilo que se entende melhor para a entidade, para o país, para o município, enfim. Nesse caso, nós, da Liberdade Corintiana, entendemos que o candidato que representa uma ruptura do modelo até então vigente é o Augusto. Certo. Entende? Além de Mas eu quero também dizer, e ao longo da nossa entrevista eu vou dizer isso com muita clareza, que a gestão do Ilho ela não é ruim como as pessoas imaginam. Não mesmo. Ele realmente não alcançou resultado desportivo e talvez não, certamente isso, numa entidade, né, de prática desportiva, num clube de futebol, talvez isso seja o mais importante, ou é o mais importante.
Entretanto, ele trabalhou para sanear as finanças do clube. Eu quero deixar isso bem registrado. E no meu próprio departamento, que dirigia aí por 2 anos e meio, eu quero dizer que trabalhamos muito para sanear o departamento e trazer benefício patrimonial considerável para a instituição. E isso foi feito, tá? Eu apanho bastante aqui porque eu defendo muito a gestão do William. Olha, tem 3 pessoas que merecem todo o mérito nessa gestão. Adriano Monteiro Alves, Wesley e quem acabou saindo, mas que ele também fez um trabalho diferenciado, que foi o próprio Colagrossi. Tá? E você ele também. Não era diretor, eu não posso me colocar, porque aí Mas eu estou colocando, você seria também. pernóstico da minha parte. Mas muito obrigado pela lembrança. Eu acho que também o departamento jurídico fez um trabalho muito diferenciado. Tá? Eu vou dizer para você que a primeira vez, provavelmente, na história, que o departamento jurídico do Corinthians conseguiu trazer dinheiro para o clube. Mas como assim? Trazer dinheiro, eu estou falando de buscar recursos que até então não eram alcançados pelo departamento jurídico. O combate à pirataria, por exemplo, ele nunca foi uma fonte de receita para o clube. E nós conseguimos oferir R$1 milhão só com esse viés. Sem contar um cálculo muito mais amplo, que foi a retirada de circulação de quase R$1 bilhão em produtos clandestinos. Então, isso significa, para quem não está entendendo direito, que quando você tira o produto pirata de circulação, você aumenta o consumo do produto oficial. Com certeza. Entende? Então, isso não dá para quantificar, mas certamente houve esse benefício para o clube também. Tá? E outras ações que a Liberdade Corintiana acabou realizando para o bem do clube e que representaram o acréscimo patrimonial e que ninguém sabe. Já quer que eu fale agora? Pode falar, coisa? o espaço é seu, fica à vontade. Então vamos falar, por exemplo, dessa situação de regularização de títulos ou reativação de títulos, que está muito em voga, porque agora no ano de eleição, nos últimos 2 meses, 1.700 eleitores colocaram seu título, entre aspas, em ordem. Sabe como era antes da Liberdade Corintiana? Eu vou te dizer. O estatuto mudou por força da nossa atividade, né, como conselheiros. A pessoa se licenciava, é muito grave assim, não é grave, é o que era dessa forma. A pessoa se licenciava e esperava, era o eleitor profissional, esperava a época de eleição, reativava o título, votava, se licenciava, esperava a época de eleição. Não tinha uma carência, por exemplo, de que ele tem que estar ativo ali. Tinha, mas era um período muito menor do que você ter que contribuir. Certo. Entendeu? Então, nós, quando assumimos o primeiro mandato, ainda sob a égide do Chapão, eu olhei isso e falei, mas é um absurdo essa figura do eleitor profissional. Vamos fazer o seguinte, quem se licenciar tem que pagar 5 anos antes de voltar a votar. Voltar a votar. E isso foi uma aprovação estatutária que acabou passando e gerou uma receita muito grande. Esses 1.700 sócios que regularizaram suas pendências agora para se tornarem aptos ao direito de voto, representam, em tese, mais de R$3 milhões para o clube. Sim. De caixa. E isso não entraria se fosse pelo modelo anterior, porque a pessoa se licenciava, pouco tempo antes retomava e não ia entrar aquele recurso que entrou. Então, até nisso, a Liberdade Corintiana trabalhou para trazer recursos para o clube, indiretos, eu estou mencionando. Mas muitas outras ações. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a Chapa 21 desempenhou desde meados de 2015, né? Quando entramos no Conselho pelo Chapão. Para vocês que nos assistem e não entendem o que é Chapão, mas o que é Chapão que esse cara está falando? O que é o Chapão? Antes de 2015... o modelo, acho que era 2015, 2016, minha memória também já não está tão boa assim. O modelo que vigorava era o presidente tinha 200 asseclas, apoiadores, eu não gosto muito dessa expressão apoiador, tá, para o conselho. Por quê? Porque o conselho tem que ser independente, mas para não perder minha linha de raciocínio, o presidente levava 200 puxa-sacos consigo para o conselho. Ele ganhava a eleição e vinha toda a turma dele, a turma vinha com ele. O que significava isso é que não tinha oposição. Não tinha oposição. O cara fazia o que queria. E entrei meio que a fórceps nesse processo. Eu sei que os caras que mandavam lá na Inovação e Transparência nunca foram, assim,
meus amigos. Até já tive amizade com eles no passado. Mas nunca tivemos assim exatamente uma... É que uma hora todo mundo foi renovação e transparência. Lá atrás, uma hora todo mundo foi. Né? Mas vinham com reticência meu nome, Sim. porque eu, assim, contesto mesmo, sempre coloquei a minha opinião, independente dos nomes de pessoas. Eu acho que isso que é o mais importante de tudo, é defender a instituição, não as pessoas. As pessoas passam, o clube fica. Eu não sou devoto de ninguém, só de santo. De pessoa eu não tenho vínculo de idolatria. É lógico que eu tenho os meus ídolos, mas eles são seres humanos, falíveis. Voltando ao modelo do Chapão. Esse modelo impedia a oxigenação da democracia dentro do clube, porque não tinha oposição. E eles cometeram o erro, digamos assim, o erro de permitir a reforma estatutária. E ali é que a gente foi para cima. Eu me afastei, inclusive, do clube, das minhas atividades particulares, para poder me dedicar a essa mudança do estatuto. Quem frequenta o clube sabe que, naquela época, eu não saía do clube fazendo política, buscando apoio para mudar o modelo. E, assim, o próprio candidato hoje da situação, ele mandou uma mensagem na ocasião dizendo que era proibido votar na nossa proposta, que era a chapa de 25. E perdeu. Perdeu. Ganhamos, a nossa proposta acabou sagrando vitoriosa e foi uma revolução. Por mais crítica que exista, e eu mesmo hoje já tenho crítica com o modelo. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu tenho crítica com o modelo. Você acha que ela tem necessidade agora de qualquer sorte, isso? A chapinha ela cumpriu o seu objetivo inicial, que era permitir a formação de uma oposição organizada. Isso é um mérito inequívoco da chapinha. Ninguém vai tirar isso. Mas eu entendo que hoje o modelo que parece mais democrático e também que privilegia quem de fato trabalha, que esse é um outro aspecto, é um aspecto que não diz respeito diretamente ao torcedor, mas ele precisa entender também. Porque numa chapa de 25 pessoas, 10 trabalham de forma efetiva e 15 ficam na espera do trabalho dos demais. Né? Isso é extremamente desgastante, né? Extremamente desgastante, por múltiplos aspectos. Não é que estou dizendo que isso na chapa 21 ocorra, mas a gente escuta que amplamente em outras chapas acontece isso. Na chapa 21 a gente costuma ter uma colaboração efetiva de todos os seus integrantes. São pessoas do bem. Eu quero destacar, inclusive, que o nosso querido amigo, o juiz de direito, Leandro Cano, voltou para a chapa, de onde jamais deveria ter saído. Né? Jamais deveria ter saído. E, para mim, ele é, se não o melhor, um dos melhores conselheiros do Corinthians. Mas por quê? Porque ele sempre votou de forma correta. Sempre. Todas as reuniões do Conselho Deliberativo, ele pedia a palavra e para alguém que desempenha um cargo relevante, como é o caso de um magistrado, um promotor, ou qualquer pessoa que acabe tendo uma exposição maior pelas atividades que desenvolve, ele sempre foi lá e falou as coisas como tinham que ser ditas. Então, ninguém tira o mérito do Leandro e ele está de volta. Então, tem o Lineu lá também, que é um desembargador aposentado, o Leandro, que eu já citei, tem o Antônio Craveiro, advogado, o Carlos Miguel, vulgo Lúcio, que é advogado, o Celso Campelo, que me auxiliou na área de compliance, ele não é advogado, mas é um administrador de empresas, um empresário, o Alisson, que é dono da CrossFox, uma empresa de porte. E, enfim, nós escolhemos o próprio Ernesto Teixeira, também integrante da nossa chapa, né? É componente da Gaviões, como todos sabem. Escolhemos pessoas para compor a nossa chapa, e aí também cabe fazer um pedido de desculpas para quem eventualmente não conseguiu entrar na chapa. Aí, de novo, é o modelo das chapas de 25 acaba deixando de fora muita gente que tinha ou tem todo o direito de contribuir com o clube. Tá? Mas, infelizmente, são 25 e é o que deu para ser feito. Na próxima gestão, no próximo mandato, caso eu me eleja, e a chapa 21 também, vamos buscar uma proposta alternativa. Tá? O que você acha do voto individual? Eu gosto do voto individual. Tá? Eu acho que isso é meritório. Também prefiro, eu acho melhor. É meritório. Se você quer ser conselheiro, arregace as mangas e vai para cima.
mostre para os outros quais são suas propostas. Hoje, vocês têm acesso a isso que a gente está fazendo agora, que é a mídia eletrônica, que no início não tínhamos, né? Então não tinha podcast, não tinha live, você não podia pegar o teu celular e gravar na hora. Gravar o que você acha, o que você pensa. A rede social é uma ferramenta importantíssima de divulgação de conhecimento e informação pessoal, e nada disso existia. E hoje, então, há a possibilidade efetiva da pessoa, com um custo muito pequeno, tornar público o seu pensamento. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o que a gente começou falando sobre o apoio do Augusto. Além de ele ser uma ruptura, como você comentou, nessa gestão, vai mudar de um para outro pessoal, outro pensamento. O que você acha mais das propostas, o que te atrai mais nele, assim? Falando francamente, o que me atrai no modelo apresentado pelo Augusto é a ideia mesmo de mudança, né? De rompimento desses paradigmas, né? Não é uma acusação que estou fazendo de forma alguma, mas são as mesmas pessoas que estão no poder há um bom tempo. Ah, mas você mesmo fez parte e não fazia parte da patota. Verdade. Por isso que eu dou valor para o Duílio Monteiro Alves. Ele permitiu que eu desenvolvesse um trabalho, mesmo não fazendo parte da patota. Mas eu era um diretor. Repito, de uma engrenagem. Repito, Wesley, Adriano fizeram um trabalho excelente. E os outros diretores também, mas enfim, eu quero especialmente cumprimentar esses dois, porque quem eu tinha maior contato também, né? O Wesley veio aqui também, achei sensacional. Eu acho que o Wesley muito foi bem, muito bom. Ele ainda é um diretor extraordinário, e eu sei que ele é um corintiano de verdade, entendeu? E que ele sempre fez o melhor para a instituição. Eu apanho muito quando eu falo da gestão do Willio como um todo, por causa das contas, o jurídico que a gente já conversou, e como eu acompanho também sei muito que foi feito. Coisas que aconteceram agora a favor do Corinthians que nunca aconteceram. Pelo contrário, era cada tiro no pé que, pelo amor de Deus. Não cabe comentar agora, já falei em outros aí, caso Jusilei, então, puta. Se custou caro, hein? Custou caro demais. Não foi só ele que custou caro. Então, muitos outros. Então, uma coisa que mudou. Embora o Duílio seja da turma, mas para mim, foi uma gestão totalmente diferente do que vinha sendo feito. Quando ele me convocou para a direção jurídica, ele permitiu que nós revolucionássemos aquele departamento, né? Mudei muito, a começar pelo próprio gerente da área. Mudou muito, muito, muito. Fizemos uma due diligence para entender todos os processos do clube. Hoje eu tenho esse relatório para passar para o Augusto, caso ele ganhe a eleição, ou para o próprio André Luiz. Claro. Em algum momento eu terei que me reunir com esses candidatos, e isso eu já falei em outras ocasiões. Eles precisam entender, quem quer ser presidente do Corinthians, tem que entender qual é a realidade jurídica, não só a financeira do clube, a jurídica também. Nós temos ainda um passivo judicial para ser administrado, mas por fruto direto do nosso trabalho, conseguimos dezenas de milhões em benefício patrimonial direto, tá? Com vitórias expressivas na justiça, inclusive em relação a uma empresa que é licenciada de marca, de roupa, né, vestuário. Muitas ações foram exitosas. Não houve problema que não tenha sido analisado, enfrentado pela essa gestão jurídica. Teve também o caso acho que o processo da Carla Dualib também. Carla Dualib, milhões de reais muito, também, né? obtivemos êxito. E vários. Vários processos. O pessoal fala muito no clube também fora. A gente estava até comentando, em abril aconteceu da Rádio Bandeirantes com o Pretzel, o Capriotti e tal, do pessoal tá falando. E a gente até se falou logo depois, porque eu também estava escutando ao vivo na hora. E eu queria ligar lá e falar... Pô, eu lembro até hoje, estava na salinha Fala Maluf com a minha esposa no carro escutando. Eu falei, se eu tivesse telefone eu ligava lá. E aí você ligou, você entrou em contato. Por quê? Ele falou que você vira casaca, tudo. Será que o cara não entende que a sua vontade, não só a sua, mas do corintiano de verdade, verdadeiro, de ajudar e de fazer algo pelo Corinthians é muito maior do que qualquer coisa, qualquer ego de puta. Como é esse cara que é presidente, eu não vou ajudar. Deixa ele se ferrar. Eu não tenho dúvida de que as críticas que ele teceu naquela ocasião foram para gerar audiência, né? Que é aquilo que popularmente se diz, joga a linha
E ele sabia que eu ia responder. Ele me conhece. Já nos conhecemos de outros carnavais. Né? Então, aquela acusação que ele fez não ia ficar sem resposta. A resposta que eu dei para ele na ocasião serve para hoje. Eu estou apoiando o Augusto, mas se acontecer dele fizer alguma coisa, dele atuar de alguma forma que a liberdade corintiana não concorde, eu não vejo problema nenhum. Aliás, é obrigação nossa, claro, com enquanto certeza. Conselheiro, retificar os rumos. Se todos fossem assim, tava bom. O problema é que tem isso. Que... Então, ali o Duílio me chamou. Eu submeti a decisão da chapa. A chapa entendeu que eu tinha que assumir esse encargo. Por que eu não ia fazer? Por que eu não ia fazer? Porque o Pretzel ia falar que eu viria casaca? Porra, com todo respeito. Ele é só um jornalista. O meu amor pelo Corinthians, ele é muito maior que o Pretzel. Entendeu? Mas muito maior. Não coloca em discussão isso. É isso, as pessoas não cabe não entendem colocar. isso. Foi isso que eu respondi para ele. Não coloque meu corintianismo em discussão. O que eu fiz, eu comparo com qualquer gestor. Qualquer gestor. Pode sentar do outro lado e traz aí as tuas realizações e as nossas realizações. Vamos comparar? Vamos comparar. Eu estou disposto a essa comparação. Isso é um debate bacana. Não é um debate de ofensa ou de erros grosseiros de português, desconhecimento da história do clube. Isso é muito ruim. O que é bom é falar de proposta e mostrar que fez e que pode fazer. Eu gostaria, como corintiano, disso num candidato. O que você fez pelo Corinthians? Entendeu? Então, eu tenho muita coisa para falar. Nós implantamos, por exemplo, a perfeita coadunação com a Lei Geral de Proteção de Dados. O Corinthians foi a primeira entidade que tem um encarregado, que é a figura prevista na legislação, de todas as demais. Nós temos um departamento de compliance que fez mais de 300 análises, né? Está preocupadíssimo com a questão de governança. Já redigimos o Código de Conduta, que está faltando a só aprovação de órgãos estatutários para entrar em vigor, entendeu? Nós atuamos gerando inúmeras procedências, ganhamos muitos processos. O Departamento Trabalhista do Corinthians foi revolucionado no sentido positivo. Ele melhorou muito. Hoje, se eu mostrar para vocês de processos que nós ganhamos, mas isso não dá notícia. O que dá notícia é o que perde, não é o que ganha. Dá notícia que está devendo IPTU. Exatamente. E não é para pagar IPTU. Área tributária, graças à atuação do Dr. Juliano Di Pietro, a quem saúdo, eu posso dizer que conseguimos êxitos quase na casa de R$1 bilhão. Quase na casa de R$1 bilhão só na área tributária. Mas isso não dá. Isso aí é que nem obra. Prefeito que faz obra de saneamento. Não aparece, é embaixo do asfalto. É incrível isso aí. Mas a imprensa também tem enorme culpa disso. Por quê? Porque existem pessoas de baixíssimo nível, inclusive intelectual, e que vivem línguas de aluguel, né, que vivem para falar mal, para gerar audiência, para defender interesses inconfessáveis, entendeu? Então, eu estou afirmando, o Departamento Jurídico Corintiano, ele, na gestão do Ilho, foi a melhor da história do clube. A questão do IPTU foi engraçado, porque apareceu em todas que deve IPTU, mas não apareceu em nenhuma que a agremiação desportiva não tem que pagar IPTU pela lei, né? Tantas outras situações que não vêm a público, que ninguém interessa, entendeu? É uma coisa, eu não vou dizer que é bizarro, porque eu volto a dizer, o jornalista quer ibope. Quando ele falou que eu era vira-casaca, ele me provocou para eu entrar lá e aumentar mais ainda. Que não é isso, meu irmão, não é isso não. O Corinthians chama as pessoas que têm condição e conteúdo também. Tem muita gente que quer ajudar, mas que infelizmente não tem... Claro. Não tem como Tem que se preparar. Tem que se preparar. Com certeza. E eu tenho certeza que nós estávamos preparados. E volto a falar, estou em condição de discutir com qualquer um os resultados obtidos pelo Departamento Jurídico, em todas as áreas. Agora, saindo um pouco dessa área, tudo, me fala do seu começo, Herói, lá de criança, o que te fez corintiano? Como foi sua história com o Corinthians? Como começou? Bom, eu sou um corintiano do Tatuapé, nasci no bairro Tatuapé, a minha vida, a minha infância eu passei ali. Eu sou sócio desde 1977, é um ano emblemático. Caramba. Eu me lembro muito bem da minha avó, ela era filha de praticamente um dos fundadores lá, o que ajudou a construir, que era o senhor Manuel de Freitas, tem até nome de rua no Tatuapé.
ele que ajudou a construir a importância, junto com o Alfredo Martins, que foi vereador, né? Mas o Alfredo era, não vou dizer ele que era subordinado, porque é uma palavra muito feia, mas a pessoa relevante era o Manuel de Freitas, né? Mas ele acabou falecendo numa época em que a mulher não era tão valorizada, né? Interessante isso. E ele faleceu e quem sabia do que ele tinha construído tinha problemas de ordem psiquiátrica e acabou não conseguindo falar. E a família não veio descobrir que tinha propriedades muito além daquilo que tinha sido inventariado. Uhum. E, enfim, perdemos muito dinheiro também nesse processo. Mas o fato é que eu sou um corintiano do Tatuapé, da Zona Leste de São Paulo. Eu tenho muito orgulho de ter nascido corintiano. O meu pai fez parte dessa história. Uhum. Né? Meu pai que já faleceu há 10 anos, o ano que vem completa 10 anos, mas ele era sócio do clube desde a época do quarto centenário. Né? Então ele falava do Carbone, falava do Luizinho, Baltazar. E, cara, assim, eu não gosto muito de falar isso porque eu fico meio, como é que se fala? Emocionado, né? Ele faz muita falta. Meu pai faz muita falta porque era um cara extraordinário. E eu me admiro, cara, famílias que o corintianismo não é obrigatório. Eu respeito, claro. Tem famílias que a pessoa, eu sou corintiano, mas meu filho é palmeirense. Legal, pô, democrático pra caramba. Mas era tão genuíno o amor que a gente tinha dentro de casa que não tinha como ser diferente. Era impossível. Você aprende com o teu pai, cara, a probabilidade de você torcer para outro time por influência de pessoas do lado de fora da tua casa é pequena, entendeu? Então eu vim de uma família estruturada de forma sólida, do seu ponto de vista, né, pessoal, e eu tenho muito orgulho, cara, das minhas origens, tá? Muito, muito orgulho. Que legal. Sempre trabalhamos, origem até certo ponto humilde, porque meu pai era comerciante na rua Tijuco Preto, né? Tinha um comércio de brinquedos, cara, um atacado de brinquedos, que chamava Herói, né? E ele já tinha noção, apesar de não ter estudado, ele tinha a 4ª série do primário só, meu pai. Mas ele tinha uma inteligência que poucas pessoas tinham, né? E tem ainda. Apesar, cultura é uma coisa, inteligência é outra, né? É como meu pai também. Estudou até a 5ª série, fora da caixinha, velho. É isso. Essa geração precisa ser retomada. Ela precisa entender. Eu espero que os filhos prestem atenção nos pais, né? E os que têm o pai vivo aproveitam muito o convívio, porque depois que vai, não tem mais com quem conversar. Legal. Pô, obrigado por ter contado isso aí, cara. E eu acho importante você contar dessa parte da sua história, o pessoal saber, porque um dia, espero eu, que você se candidate a presidente e as pessoas saibam de toda a sua história para saber em quem que está colocando lá, que não é um cara que tá lá por dinheiro, ego ou qualquer coisa. Não, tá lá porque é corintiano, veio de berço e é louco pelo Corinthians. Eu vi a felicidade do Júlio Casares depois que o São Paulo foi campeão. Eu fiquei com uma inveja do caramba, né? Inveja branca. Claro. Inveja boa. Não porque ele ganhou o título, mas porque ele estava homenageando o pai dele, né? Não sei se você viu isso aí. Não vi. Então, ele falando exatamente a mesma coisa que eu falei. As histórias são iguais, independente do clube. Eu tenho certeza que do lado do Palmeiras, eu sou, por exemplo, amigo do Paulo Nobre. Né? Estudei com o Paulo Nobre, tenho uma convivência com o Paulo de 30 anos. E eu sei do amor genuíno dele pelo Palmeiras, né? Então, é tão bacana você conseguir conciliar esse amor, né, com a tua vida, né? É maravilhoso, cara. É um sonho, né? É um sonho. Claro. A gente estava falando, Nenê, deixa eu falar um pouquinho também sobre a parte institucional, né, que a gente fez também. Eu me preocupei na gestão jurídica de trabalhar com a representação do Corinthians nos jogos fora, né? Sim. Você lembra bem o que aconteceu em Buenos Aires, né? Eu lembro, você relatou tudo e assim, foi um horror o que aconteceu lá. Não que eu não soubesse que isso já acontecia antes. Foi na fase de grupos da Libertadores. Isso, um jogo contra o Boca Juniors, que a nossa torcida só entrou no final do primeiro tempo. Já no começo do segundo tempo, quem conseguiu entrar? Porque lá é uma bagunça, né? Quem conseguiu entrar?
Como eu vivenciei na pele isso, pô, mas você sempre soube isso aí. Acontece que eu não era diretor, eu não tinha poderes de mudança. Claro. Daí volta a história do pretzel, né? Quando alguém te chama para ajudar o clube e você tem proposta e tem conteúdo, por que você não vai ajudar o clube? É muito egoísmo você querer que as coisas sejam exatamente da forma que você deseja. Não é assim, a vida não é assim. Você vai encontrar dificuldades por onde você passar. Entendeu? Faz parte da vida humana encontrar obstáculos e entender como superá-los. Voltando à história de Buenos Aires. Quando eu estava lá, eu tive um problema sério. Eu prometi para mim mesmo que enquanto fosse diretor do clube, isso não mais ocorreria. E não mais ocorreu. Se agora acontece, eu não faço ideia. Mas enquanto eu estava lá, nossa torcida entrou no horário e foi recebida e não teve problema e foi tudo certo. Então isso é fundamental, tá? Tive reunião até mesmo com a Embaixada da Argentina para garantir que as coisas tramitariam de forma mais pacífica possível. E como que é feito isso, Herói? Como que é mais ou menos o dia a dia do diretor jurídico do Corinthians? O meu dia a dia era bem diferente dos que me antecederam, né? Porque não havia uma frequência lá. Mas se você pegar historicamente a quantidade de vezes que o diretor foi lá, era reduzida isso. E não se trata nem de fazer crítica, mas eu peguei um momento muito difícil do clube, que exigia a presença lá. É claro que pode ser que tenha passado alguma coisa que eu não consiga, pela falta de tempo, pela quantidade gigantesca de assuntos, dar atenção devida. Mas eu procurei ficar muito próximo. O dia a dia meu era muito difícil. Os anteriores pegaram época de vacas gordas, né? Título da Libertadores, Mundial, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Eu peguei só espinho para resolver, cara, entendeu? Mas tá tudo certo. Eu fiquei muito feliz de entregar para o meu sucessor, o Daniel Bielski, que é um profissional de qualidade, um departamento bem regular, entendeu? Bem redondinho. Mas como funciona? Tem lá os funcionários do departamento jurídico e tem algum escritório que presta serviço? Tem escritório terceirizado. Na área tributária tem um escritório terceirizado. Na área de combate à pirataria tem outro. Na área... São especiais. Nós cuidamos de direcionar profissionais especializados para cada área. Tá. Aquela área do hino, por exemplo, a área de direito autoral, que é uma ação também que não tinha como não promover essa ação. Em algum momento tinha que se promover essa ação e já deveria ter sido feito isso anteriormente. Eu procurei o cara que era referência no Brasil nessa área, né, que é o Juca Novaes. Foi presidente da Comissão de Direito e Entretenimento da OAB e é um cara fora da curva na qualidade de conhecimento técnico dessa área. Só para o pessoal entender o negócio do hino, o Corinthians não tinha os direitos. Não tem, o Corinthians não detém os direitos autorais do hino, né? Não é nosso hino do Corinthians. Tá. A gente usa, mas não pode explorá-lo comercialmente, entendeu? Mas está sendo tramitando um trabalho para que isso aconteça futuramente. Para que saneie essa questão, exatamente. Eu não vou entrar em detalhes. Claro, normal. Mas, enfim, tá muito bem conduzido o processo. Espero que alcance o objetivo que o Corinthians pretende. E aí tinha equipe lá, você com eles trabalhava algumas partes, delegava muitas coisas e via quem... Condução de processo não era atribuição do diretor jurídico diretamente, só supervisão. Tá. O diretor, o diretor de futebol, ele escolhe quem vai jogar, né? Assim, não escala, mas orienta a contratação de tal profissional. Mas ele não joga. Sim. Quem joga a partida são os profissionais. Entendi. Mas é claro que é debatido. Eu participei do processo de debate. Quando tinha alguma ação importante para ingressar, sempre havia um processo de debate. Um comitê que, inclusive, analisava se juridicamente era a melhor proposta. Legal. E você entrou, você é sócio do Corinthians desde 77, como você falou, mas como começou a sua participação política no clube? Minha participação política no clube ela começou em meados de 2010, 2011. Né? Não antes, o Neto, nosso querido amigo Neto, José Ferreira, ele sempre falava para mim, pô, você é tão corintiano, por que você não participa da gestão? Eu falava, cara, sou torcedor, não tenho interesse, não tenho tempo. Não quero, cara, não quero.
Depois, quando eu estava com teu pai na África do Sul, em 2010, tem uma história muito interessante, né? Que a gente estava na casa alugada pela Band em Joanesburgo. Nunca contei essa história, hein? Nunca contei essa história para ninguém. E sabe quem estava fazendo churrasco pra gente? O Andrés, cara. Ele que estava na churrasqueira? O Andrés estava na churrasqueira. Eu junto você. Naquela época a gente não tinha problema. E eu não tenho problema nenhum com ele, mas a gente era mais próximo, amigo até eu diria, né? E ele foi um gestor muito efetivo em 2007, quando assumiu o mandato. Foi uma gestão fantástica mesmo. E depois que o próprio Neto assinalou agora recentemente, né? E, cara, a gente tava lá, tocou o telefone dele, que era um baita de uma panelona, naquela época era gigante o negócio, e era o presidente da República, cara. E ele conversou com o presidente da República. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, um cara que consegue falar com o presidente da República como quem fala assim com amigo, isso é duas coisas. Primeiro, que ele tem essa capacidade. E segundo, quão grande é o Corinthians, não é? Quão grande é o Corinthians. Eu comecei a ter interesse de entender mais e poder ajudar o clube que nós amamos, né? E aí, acabou que naquela época eu reativei não o título que era de 1977, eu comprei o título novo e tive que esperar 5 anos para poder votar, né? Depois eu troquei, acabei reativando por homenagem ao meu pai o título de 1977, mas eu já tinha mais de 5 anos nessa ocasião. E fui candidato a primeira vez em 2018, salvo engano. 2018, acho que sim. Porque a anterior tinha sido o Chapão, que eu mencionei, né? Aí depois as chapinhas. Me ajuda aí, foi em 2015 a votação? A chapinha, a primeira vez, acho que foi, né? Sim, né? O Chapinha foi em 2018, 21. E agora 21 a 23. Né? Não, acho que essa é a terceira vez, né? Chapão, o último mandato do Chapão, não lembro que ano foi. Bom, eu ativei meu título, esperei os 5 anos, fui conselheiro, né? Fui conselheiro a primeira vez, depois entrei pela segunda, terceira, e agora estou tentando mais uma vez voltar ao conselho, ou permanecer no conselho, porque a gente tem muita proposta, viu, Nenê? Muita proposta que não conseguimos colocar ainda. Eu sei que tem. Eu conheço bem o pessoal da 21, gosto vou muito. Você perguntar. O pessoal é muito legal. Eu falo mais que o homem da cobra. Vou dar um tempo para vocês falarem. Eu estava tentando achar aqui quando que foi que mudou, mas depois eu procuro. Bom, e aí você entrou, conselho, primeira vez, depois conselho novamente. Aí na primeira vez foi essa briga que eu te contei do fim do Chapão. Isso. Diretor jurídico. Tem mais um passo aí para dar. Tem um passo, né? Tem mais um passo para dar, que é a presidência. Nós conversamos tanto. Muito. E tanto que eu te pedi, tanto que eu te falei, cara. Tanto... Ele é um dos caras que desde o ano passado, cara. Não, você tem que ser candidato e tal. Puta. De ligar mesmo e falar, e aí? Quando que você vai resolver? Eu já falei para você. Sabe o que acontece, cara? Eu fiquei tão obcecado por ajudar o clube, por fazer as coisas lá, que eu não tive tempo de fazer o que precisava do seu ponto de vista político. O que precisa para você ganhar a eleição no Corinthians, cara? É fácil. Você quer ganhar, você quer ser presidente do Corinthians? Eu vou te dar a dica. Churrasco, é isso aí. Cerveja e fazer com que os inadimplentes se regularizem. Não estou falando para comprar voto de ninguém, estou falando fazer com que eles paguem. Ligar para o inadimplente, você vota, não vota porque eu estou sem pagar. Vagabundo, vai lá pagar a tua dívida e volta para votar, entendeu? É um negócio, cara, que é muito chato. É muito chato. Não tem nada a ver com isso aí. O que tem a ver se dar churrasco, cerveja e fazer o cara que não paga pagar com ser presidente de um clube do tamanho do Corinthians? Cara, você acha que tá certo isso? Eu acho que não tá. Por isso que a gente precisava de alguém que não agisse assim. Mas, cara, para não agir dessa forma, tem que mudar o estatuto. Uma das propostas da Liberdade Corintiana, se não a principal, é o voto do fiel torcedor, que nós hoje chamamos de fiel investidor. Porque tudo na vida tem que ser progresso, melhorar, né? Não tem que ser limitado. Certo. O que acontece? O corintiano ele tem uma relação devocional com o Corinthians, com o clube, religiosa. Ele tem essa relação. Não é um simples clube de futebol para nós. Só que acontece que você não consegue transformar esse amor
em dinheiro. Se conseguisse fazer uma vaquinha, tem 37 milhões de corintianos, vezes R$1, 37 milhões por mês, certo? Errado. Ninguém faz, ninguém quer pagar para um gestor que não é do agrado da pessoa que está pagando. Ninguém quer dar esse dinheiro. Né? Mas mais do que isso, né, Herói? O duro é a gente pagar e não saber depois para onde que Mas vai. é isso que eu estou falando, é isso aí. Ninguém, vou repetir, ninguém quer pagar para aquele gestor. Eu não queria adjetivar, mas um gestor, eu não estou falando de ninguém, hein? Ninguém que tenha passado lá. Se quiserem vestir a carapuça, é problema de cada um. Ninguém quer dar dinheiro para vagabundo, entendeu? Ninguém quer dar dinheiro para quem não sabe gerir o dinheiro. Ninguém quer. Então aí é que é a grande sacada da nossa proposta. Não tem que ter vaquinha. Eu bolei até a campanha. Eu não sou publicitário, mas já pensei em tudo em relação a isso. Tinha que ter uma vaquinha com X. Não é vaquinha. O Corinthians não precisa de vaquinha. O Corinthians precisa do amor da sua torcida. Precisa que vocês que estão nos assistindo e que são torcedores contribuam, mas tendo uma contrapartida. Essa contrapartida pode ser, pela nossa proposta, através do streaming, né, que é um contrato que tem que se observar com muita cautela agora, que é os direitos de transmissão, principal fonte de receita do clube. Né? Como é que vai ser? Quando encerrar o contrato com as entidades, com as empresas que hoje detêm esses direitos, o Corinthians deveria ser ele o titular, explorar isso aí e vender isso aí. Então dá o direito de voto, mas o cara também vai ter alguma contrapartida, mas ele vai ter que pagar. As pessoas vão falar assim, quem é crítico desse propósito, né, desse projeto. Ah, vira sócio do clube. Errado de novo. Do mesmo jeito que é errado a história da vaquinha, o cara que mora no Mato Grosso, ele não vai ficar sócio do Corinthians no Parque São Jorge, Tatuapé. Não mesmo. Se ele mora no Jabaquara, né, um salve aí pro Ricardo Bonomo, que é o corintiano que mais longe Tinha chamado ele para vir viaja. hoje. O cara para ir no clube não é brincadeira. Esse cara ama de verdade o clube, porque ele não sai de lá. E tá todo dia lá, tá verdade. todo dia lá. Todo dia lá. Mas não é fácil isso aí. Você não pode exigir uma pessoa rodar 20, 30, 40 quilômetros, 100 quilômetros. Eu estou morando em Botucatu, 240 quilômetros. E tá cheio de corintiano em Botucatu. Se vocês aderirem à proposta da Chapa 21, se nós conseguirmos votar isso no Conselho, essas pessoas vão ter direito a voto. Aí vão falar assim, mas é um horror. Tem as pessoas que são contrárias a isso no clube. Sobretudo as lideranças das igrejinhas. É isso que eu ia te falar, porque... O clube é cheio de igrejinha. Tem o cara que joga na segunda-feira, o cara que joga na terça, na quarta, na quinta. Enfim, segunda não sei se tem, porque o clube é fechado. Mas terça, quarta, quinta foi só uma forma de expressão. Tá? Foi só uma forma de expressão. Essas pessoas, elas não querem que aumente o número de sócios no clube. Elas não querem. Porque vai impedir o lazer delas. Um clube lotado não é legal para elas. Elas querem a churrasqueira. Se tem 100 mil sócios lá, como que ele vai usar a churrasqueira? Como é que ele vai ter o campo para ele jogar bola? Mas a nossa proposta contempla o auxílio a esse sócio. Ele vai ficar feliz também, porque 1/4 da receita reverteria para o clube social. Melhorias no clube. Isso ia trazer uma dinheirama interminável. Nós teríamos condição de ter um restaurante com um excelente nível, não que sejam ruins os restaurantes atuais, mas um restaurante para você trazer teus clientes importantes. Entendo. Você ia ter um cinema de melhor qualidade, a sauna ia ser ampliada, a bote ia ser melhorada, os campos de futebol, tudo com dinheiro. Tudo isso aí precisa de dinheiro. Não há almoço de graça. Você precisa de um banheiro bacana, limpinho, arrumado, mas precisa de dinheiro para pagar isso aí. E a nossa proposta traz, porque 1/4 do dinheiro que ia ser trazido pelo fiel torcedor com direito a voto, fiel investidor, ia ser revertido para isso. E tem mais coisa que eu poderia falar sobre fiel investidor. Muito se fala sobre a Sociedade Anônima do Futebol, né? Mas as pessoas não conhecem ainda todos os detalhes. Sim. Não é um modelo, o Corinthians não precisa buscar um modelo igual o que outros clubes do Brasil acho que não precisa. ofereceram, como Cruzeiro, como Botafogo, etc. Ele pode abrir, eventualmente, isso demanda uma análise muito profunda e uma discussão igualmente profunda, mas o torcedor comum poderia ser um acionista do clube também. Poderia ser. Hoje o modelo não permite, porque é uma entidade prática desportiva sem fins lucrativos, o Corinthians. O dinheiro que o Corinthians recebe,
ele tem que reinvestir, tá, no clube. Hoje é assim. O dinheiro que ele recebe, ele reinveste no clube. Na sociedade anônima, você dá uma espargida nisso aí. Você espalha. O dinheiro seria, uma parte dele seria dado ou devolvido para quem investiu. Certo. Entendeu? Os então, lucros e tal. Isso tem que ser melhor estudado, tá? Mas não é descartado também. Só que a nossa proposta ela vai muito mais pelo lado do retorno emocional do que propriamente o retorno financeiro. Né? A pessoa vai estar contribuindo com o clube porque sabe que o dinheiro vai ser gerido por quem ele escolheu para gerir o dinheiro. Mas além dele poder votar, qual que seria a outra? Ele seria sócio-torcedor já de poder pegar ingresso ou também... Também há a ideia também. Que, legal. Que esse projeto ele englobaria tudo. Legal. Se encontre, exatamente. É importante mencionar que essa proposta do fiel torcedor com direito a voto, ela não contempla o voto para o conselho. Fala, por que não? Isso é muito simples de entender. Isso é para garantir que passa na Assembleia de Sócios. Para quem quiser prestar atenção no que eu estou falando. Porque se o cara tem preconceito com a ideia, ele não vai chegar ao ponto de escutar o que eu estou dizendo agora, porque ele já vai ter desligado o telefone quando eu falei sobre isso. O telefone não, a câmera e o YouTube. Né? Ele vai desligar o aplicativo. É assim, presta atenção também, de novo. Se você concede o direito a voto do conselheiro, você também transfere todo o poder para o público externo. E aí existe o risco de fechar o Parque São Jorge. Você vem com um grupo enorme eleito por fora que não vai. Para que ter o Parque São Jorge? Eu não tenho vínculo com o Parque São Jorge. A pessoa vai falar. Né? Tá, mas eles... Então o conselheiro... Não, o conselheiro seria o freio do presidente. O presidente vai vir de fora, provavelmente. Claro. Então não teria mais... O conselho continuaria desempenhando a sua função mais importante, que é a de fiscalização. Então, mas aí não teria mais a necessidade do candidato a presidente ter passado pelo conselho como é hoje. Pode ser também, pode se colocar. A nossa proposta continua isso. Tá. Ele tem que vir de dentro do clube, certo. O presidente. Ele aí... tem que vir. Mas quem pode votar é a massa, que contribui. Mas no conselho ela não pode votar. No conselho não votaria. Entendi. Votaria só para presidente. Eu sou super a favor. Não, né? É super importante. Eu sou super a favor disso. Muito a favor. A gente já conversou bastante com isso. Você entendeu o que é o caminho. Eu sou muito a favor. Inclusive para sanear o problema financeiro, como eu mesmo. Exatamente. Se o Boca Juniors, que isso é o muito Boca, importante. consegue 100 mil eleitores com $8 por mês, quase $1 milhão, quase 5 milhões de reais por mês, com essa receita, quanto o Corinthians não obteria? Que tem muito mais... É isso aí. Entendeu? A única coisa que eu acho é que o sócio não ia passar. Passa. Será? Passa se fizer uma campanha muito esclarecedora. Mostrar que o dinheiro, uma parte, vem para dentro do clube. É isso que precisa deixar claro. Mas é que o que ele vai perder, que é o que ele mais quer, é o poder dele. Agora você chegou no ponto. A troca de favor, você sabe como é. Mas sabe quem não quer? São os líderes. São os Você falou das igrejinhas, tá? As igrejinhas. Mas o sócio, o chão de fábrica, ele não tem esse vínculo, cara, com os líderes. Ele não tem esse vínculo. O sócio comum, ele não vai pro camarote, cara. São sempre os mesmos que frequentam o camarote, de A, B e C. Sempre os mesmos. São sempre os mesmos que são assessores. São sempre os mesmos que têm aquelas benesses. Tanto assim que é só pegar as votações. Historicamente, elas sempre representam o mesmo número. Quem vota na situação, tem uma quantidade de sócios que são assessores, que votam na situação, tem uma quantidade de votos que são empregados. Isso não muda, então, entendeu? Mas aí, hoje, tem que mudar. Hoje nós temos... Não, concordo, totalmente. Só que eles são minoria no cômputo geral. No cômputo geral, eles são minoria. Por que nunca ganhou um opositor no Corinthians? Cara, porque eu acho que o trabalho lá de convencimento do pessoal da situação é muito bem feito. Porque também há uma divisão de votos. Esse ano não há essa divisão de votos mais. É fato isso. Esse ano só tem 2 candidatos. Só 2 candidatos. A probabilidade do Augusto ganhar a eleição é bem considerável. Eu não posso afirmar que ele vai ganhar a eleição, mas ele tem chance de ganhar. Mas isso aí é outra coisa também. Sim, é. Eu também não estou defendendo aqui a ditadura. Não.
Tá, o que Longe é disso. ditadura? É aquele negócio, só pode ter 2 candidatos. Eu também não concordo com isso. Eu já falei e repito, Eu acho a até que- democracia não comporta exceções. Acho até que seria interessante segundo turno. Isso é fundamental, matou a parada. Segundo turno. Se fosse um julgamento, eu ia falar que eu não tenho mais nada para perguntar. Só do segundo. Segundo turno, Aliás, a Chapa 21, mais uma vez, a que mais propostas apresentou na Comissão de Reforma Estatutária. Infelizmente, não seguiu. Tá? 4 anos para presidente é o tempo de mandatos correto, não 3. Por que tem que ser 4 anos? Eu também vou acho dizer. que tem que ser 4. Eu vou dizer que tem que ser 4 anos. Porque no primeiro ano a pessoa tem que se assenhorar do que está ocorrendo no clube. Ah, mas já vem sempre os mesmos. Tudo bem, eu assumi o departamento jurídico e não fazia ideia do que tinha. Eu demorei 1 ano para entender o que tinha ali. O segundo ano é de realização. O terceiro ano acabou, cara. É só eleição. Só. É um ambiente tóxico. Quem Cara, você que gosta de eleição no Corinthians ou é masoquista. Até os sábados no clube é diferente, chato, cansativo, é chato, é. é chato. Puta, falou tudo. Os caras Nossa. ficam bravos comigo que eu não tenho ido muito ao finais de semana no clube. É chato, cara. É chato. Você vê lá, você passa lá, você só vê candidato. Os caras que nunca aparecem no clube faziam uma fileira, um corredor polonês lá na frente. Não, e tem mais candidato do que eleitor, parece. Entendeu? porque- É muito chato isso. Não é legal, não é nem sadio isso. Isso é verdade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que aconteceria nessa eleição se você tivesse saído? Você ia pegar a volta de quem? Eu acho que eu pegava dos dois lados, tá? Não pegava só da oposição. É. Não. Eu acho que eu pegava da situação também. Até porque, Eu também acho. Até porque, como eu fiquei alguns anos lá, as pessoas todas elogiaram meu trabalho Também ao longo acho. desses 2 anos e meio. Eu nunca ouvi ninguém falar, na minha frente, falar, né, o teu que você fez isso ou aquilo. Não, todo mundo na minha frente fala, poxa, que bom que você está fazendo isso, está fazendo aquilo. E por que muitas dessas pessoas, por que você não foi? Por que você não foi? Eu já expliquei, eu estava lá no clube fazendo o meu trabalhinho, né, supervisionando os outros, cuidando, fazendo, reunindo. E, cara, deixei de pagar churrasco para os outros, deixei de ver quem que não estava, sabe? Eu acho que isso pegaria muito da situação, porque, bom, todo Acho mundo que pegava sabe, dos quem dois frequenta e lados. quem não frequenta o clube Pegava sabe dos que dois lados. o André não era unanimidade também na própria situação e isso ia acabar pegando muito voto lá. Eu Nada acho. contra o André Luiz, Não, quero deixar claro mas é a aqui. situação. Nada contra ninguém. Eu estou numa fase atual de tentar construir. Não é ser centrão, não é isso não. Não é isso não. Mas o clube precisa de uma coalizão. Ele precisa, o Brasil precisa de coalizão. Tem razão. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Essa divisão ideológica que se estabeleceu no Brasil inteiro, esquerda versus direita, ela não é saudável. Não. As Essa famílias polarização, né? brigaram, essa polarização, famílias brigaram, entendeu? E o Corinthians, ele não tem que pensar sempre em situação versus oposição. É claro que nós temos, como corintianos, de nos opor àquilo que é errado e apoiar aquilo que é certo. Hoje está no texto de apoio para o Augusto que nós estaremos vigilantes para apoiar aquilo que ele acertar Eu li. e nos opor àquilo que estiver errado. Simples assim, simples assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tava vendo sua live no Pro Lambada Alvinegro. Aliás, um abraço pro Cascão e pro Fabrício. O Cascão veio aqui, tá aí nos episódios, gente boa pra caramba. Um abração pra ele. Caramba, cara. Eu tenho história com os dois nos jogos importantes. Eu já contei a história Eles de são Buenos gente Aires boa. com o Fabrício e no Japão com o Renato. No Japão, o Renato foi meu companheiro de quarto. Que legal, cara. Putz, Ele é uma resenha do caramba. cara, era assim, Ele é engraçado. a história do Japão merecia um podcast só para contar Conta. como é que foi. Fala. Foi muito legal, cara. Primeiro pela riqueza cultural do país, né? Isso preciso falar para vocês que é tão legal isso aí. Eu acho, né? Tem quem gosta e tem quem não gosta. Mas, cara, o japonês ele tem muito para ensinar para nós. A disciplina do povo japonês. Eu vou contar uma história legal. Essa é demais. Essa história é sensacional, cara. A gente estava em Tóquio e tem um parque lá no centro da cidade, um zoológico, um parque com zoológico. E a cidade é muito limpa.
Mas quando eu digo que é muito limpa, ela é fora do normal de limpeza. Não tem bituca de cigarro no chão. Acaba o jogo, os caras limpam o Não estádio? tem poeira, não tem, cara. Se cair tua comida no chão e você pegar, que brasileiro tem esse costume, você não precisa soprar a comida, entendeu? Cara, é muito legal lá. E tinha um cara só que a gente viu no Japão inteiro que era uma pessoa em situação de rua. Um morador de rua. Ele estava no parque, numa tenda. Arrumadinha a tenda, não era... Não era um negócio com pasto. Tava no padrão chão. ainda. Não, no padrão japonês, cara. E ele tava lá, e o Neto tava com dinheiro no bolso, equivalente em dinheiro de hoje a $500, por exemplo. Em ienes lá, em dinheiro deles. É verdade essa história, hein? Não sei se vai chegar para ele isso, mas ele vai lembrar. Ele enfiou a mão no bolso quando ele viu o cara, porque o Neto é assim. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe desse lado dele. Ele tirou todo o dinheiro que ele tinha, todo o dinheiro, 100%. E foi levar pro cara, que ele nunca tinha visto na vida. Eu falei, você tá louco? Ah, me enche o saco. Eu falei, mas você vai dar todo o dinheiro pro cara? Me xingou, que é o jeitinho dele, e foi lá levar o dinheiro pro cara. O cara não pegou, meu irmão. Não pegou? Não pegou. Não pegou o dinheiro. Aí o Neto ficou meio atrapalhado assim. Eu falei, meu, você é muito burro, cara. Você não sabe o que está acontecendo? Ele tá aí, não é porque ele precisa. Ele fez na cabeça dele alguma coisa errada e ele está se punindo, está se penitenciando. Ele não vai aceitar teu dinheiro. Outro exemplo que é o japonês, não tem gorjeta lá. Você vai no restaurante, não tem 10%, não tem 20%, não tem nada disso. Se você der, o cara devolve o dinheiro para você. Ele não fica com o dinheiro porque ele está sendo remunerado para fazer aquilo. Certo. Ele não precisa de um plus. Eu fiz questão de conhecer lá o museu de Hiroshima, o memorial de Hiroshima, né? Fiz questão. Peguei o trem-bala e atravessei as ilhas lá para conhecer Hiroshima. E foi um negócio emocionante porque eu sou viciado em história. Eu amo história. História de guerra, Eu gosto sobretudo. também. Eu gosto muito. Não pelo lado negativo da guerra, mas porque a guerra ela é um horror, mas ela ensina muito para nós humanos. Inclusive onde não devemos errar. Né? Como tem quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. Né? Jorge Santayana falou isso. Por isso que não pode Na ser verdade, esquecido não é o dele que foi essa frase, aconteceu. mas ele reaproveitou. Quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. E ali você vê, eu vi lá a imagem que ficou estampada no chão, né? Que uma pessoa que morreu com o flash da bomba atômica num banco, na frente do banco, uma instituição financeira. O cara estava sentado lá, ficou estampada a imagem. E tinha a cúpula também, e o Marco Zero e tantas coisas maravilhosas. Fui também no memorial do Yamato. Yamato é o maior encouraçado da história da humanidade, que afundou numa missão suicida. Mais de 3.000 pessoas morreram nessa missão. Eu assisti o filme. O Japão já estava perdido do seu ponto de vista de logística e ele não tinha como ganhar a guerra mais. Ele pegou esse navio, que era a capitânia deles, a nau capitânia, e 3.000 pessoas a bordo e tentou romper lá, mas evidentemente que morreram todos. Eu fui lá, né, para conhecer isso, um pouco dessa história. E fora a felicidade de ter sido campeão mundial. Isso aí não preciso nem falar, né, cara? Entrei em estado de êxtase. Para falar a verdade, foi uma das maiores emoções da minha vida, cara. Foi uma das maiores. E os estádios lá também são brincadeira, hein? O primeiro jogo tava tão frio e ele tinha um circuito de óleo que esquentava a cadeira. Caramba. A cadeira era aquecimento. quente, aquecimento. Passava um cano pela cadeira, um cano de óleo, né? E, puta, a hora que eu sentei ali, eu apaguei, cara. Tão frio que tava, desmaiei. Aí acordei e tava começando o jogo. Por quê? Cara, primeiro que a viagem em si já é uma loucura, né? É um dia de viagem. Um dia de viagem. A gente fez escala no Catar e foi uma loucura, cara. Fui eu, o Renato e a mãe do Neto. Caramba. Porque o Neto foi para trabalhar, né? Ele foi para trabalhar. Né? A gente tinha feito um combinado e acabando, todos nós fomos para lá. Né? Foi Você acha que foi seu jogo mais memorável, assim, o seu mais emocionante, seu preferido? Cara, eu não sei, viu? Eu não sei dizer se esse foi o mais memorável ou não. Foram tantos jogos que eu assisti, tantos. Também lá em Buenos Aires, também para mim foi muito legal. Bombonera, um negócio
é horrível e ao mesmo tempo maravilhoso, né? Horrível em termos de infraestrutura, mas você vê aquela bagunça ali, gente saindo pelo ladrão. Volta uma época que o Morumbi era desse jeito, tinha ninguém respeitava os excessos, né? Não é legal isso aí. É óbvio que não é legal você estar num espaço que é para 2 pessoas, tem 15. Não é legal. Mas é diferente e faz parte, talvez, da essência de corintianismo, você tá no meio, na caputa zona, entendeu? É legal também. Eu gostei pra cacete. Eu não tenho um jogo especial meu que eu me lembro muito, com muito carinho, 4-1 Corinthians e Flamengo na década de 80, em que o Flamengo tinha do outro lado o Zico. Lembra disso aí? O Biro, acho que foi um dos que marcou gol. Tá o Casagrande, Sócrates. O Vladimir fez o gol de bicicleta. Foi o Vladimir que fez. Gol de bicicleta. Cara, que esse eu me lembro muito porque eu fui com meu pai nesse jogo. Legal. Cara. Eu me lembro bem, entendeu? É difícil encontrar. Eu também, quando eu penso assim, é difícil encontrar um assim, mas... muito difícil. É difícil. Se eu tiver que escolher um só, tudo bem, vai. Mas teve um também que eu fui com minha filha no Pacaembu, que acho que foi 5-0 contra o São Paulo. Não teve? 5-1. 5-1 ou 5-0? Isso é tantos jogos, cara. E como eu estava com a minha filha ali, para mim também foi muito especial, né? E a minha outra filha, essa era a mais velha, a minha outra filha mais nova, a Juliana, ela vai com. Ela é pé quente pra caramba, bicho. Você quer ver o Corinthians ganhar, levar ela pro jogo. É impressionante. Que cara. legal. Se ela tiver em campo, o Corinthians não perde. É sério isso. Tá faltando levar mais ela, então, sério. herói. Leva mais ela, porque pelo amor sério. de Deus. Você sabe quando eu saí da direção jurídica, o Corinthians não estava mal. Ele estava classificado na Libertadores, na Sul-Americana. Não, na Sul-Americana não. Ainda não. Não, na Sul-Americana não. Estava classificado na Libertadores. Copa do Brasil. Copa do Brasil, a gente estava classificado, exatamente. Não estava mal, não, cara. Mas tudo bem, foi legal. É coisa do futebol. Coisa de futebol, é isso mesmo. Deixa eu te perguntar. A gente está falando sobre isso agora, de ter mais gente no estádio, do que a capacidade e tal. O Augusto, muito se fala de aumentar a capacidade. Você acha que isso é possível? Tem que aumentar a capacidade, mas você tem que pegar uma parceria que vá bancar isso. Tá. O Corinthians não pode espremer ainda mais suas combalidas. Não tem como o Corinthians pagar 60 milhões. Para trazer essa benfeitoria. Tá. Tem que, na minha concepção, tem que ampliar sim. Aliás, sempre fui um crítico ferrenho da Arena, tal como concebida, né? Evidentemente, eu não tinha poder para isso. Sim. Muito longe disso. Mas não tinha que ser um estádio para 47 mil pessoas com aquele nível de sofisticação, na minha concepção moderna. Não era necessário. Mas o estádio é bom porque o ingresso mais caro, isso, mas... Cara, é assim, o Corinthians tem que respeitar suas tradições históricas, sim. Tem que ter ingresso popular, sim. Eu não estou sendo populista, estou falando a verdade. A gente tem que respeitar as nossas tradições. Nunca esquecer de onde nós viemos. Mas tem que ter o ingresso médio, o ingresso caro e o caríssimo também. Eu também concordo com isso. Não tem que ter só ingresso barato. Tem que ter barato, médio, caro e muito caro. Mas é que a maioria tem que ser os ingressos mais populares. Não, é que especificamente a gente deveria ampliar mesmo. Eu não posso dizer que a maioria ou minoria. Isso tem que ser feito um estudo para dizer quanto dá hoje. Os números, não tem como brigar com os números. Ninguém tem que rasgar dinheiro. E não existe almoço de graça. Você precisa respeitar aquilo que os números te permitem fazer. Se você tem uma X que rende Y, não adianta se aumentar o X em detrimento de outra receita que você já tem. Entendeu? Você precisa sim ampliar as áreas populares, mas precisa trazer o investidor, um parceiro que queira fazer algum tipo de permuta para isso ser possível. Certo. Deixa eu sobre o estádio ainda. Foi feito um novo acordo, se não me engano, ano passado ou retrasado. Você participou disso? Eu participei na qualidade de diretor jurídico, claro. Eu fui informado de todos os trâmites do processo, né? Mas o desenho final ficou a cargo do escritório que já vinha desempenhando o trabalho. Entendi. Mas você tem o conhecimento de como está hoje? Sim, inclusive está sendo pago. Eu acho que é a única gestão que pagou o estádio hoje em dia. Isso também é uma coisa que também o torcedor tem que entender, né? Não conseguiu, o dinheiro foi direcionado para lá, mas olha só. Também não vou ficar batendo palma para quem criou esse modelo lá atrás, né? E gerou toda essa confusão. Eu cheguei praticamente de forma tardia nesse processo.
Eu teria feito uma linha de defesa diferente da que foi lançada, mas não é uma crítica isso. Uhum. Cada um faz a coisa do jeito que acha certo, entendeu? Eu gostaria de ter perquirido algumas situações que acabaram não vindo. Mas eu não era diretor também na ocasião, Certo. entendeu? A questão dos vícios construtivos e outras situações mais que acabaram não tendo uma resposta efetiva. Como todos já sabem, foi feito o acordo com a construtora, né? Por outro lado, também reduziu significativamente o valor da dívida. É fato que reduziu significativamente o valor da dívida, né? Então, no cômputo geral, era o que dava para ser feito esse acordo. No fim das contas, também acho que não... Se vai ser renegociado não foi, ou não, eu não sei, vai caber aos próximos gestores. Né? Pô, mas de novo? Não, isso eu não estou dizendo. Se vai ser ou não... Então, o Augusto falou que vai sentar de novo. Mas de novo? Não sei. Pô, cada hora num acordo... eu tava até falando com um amigo falando, não tem que pagar, que senão o governo não pega. O Tuma até deu essa opinião. Cara, mas tem que fazer o que é o certo. É claro que o governo não vai pegar a chave e falar, agora é nosso. Pô, é 1 milhão de manutenção por mês. A conta é feita para pagar. Mas, mas tem que pagar, cara, é o certo. Você tem que renegociar. Pega uma comissão de pessoas que realmente tenham meios de aferir em que medida essa mudança é viável, do seu ponto de vista jurídico. Né? Vamos conseguir negociar, sempre é possível. Sempre é possível negociar. Por que não negociar? E você jogar dinheiro fora, porque agora o do Willio já pagou 3, o Corinthians pagou 3, né? Na gestão do Willio, 3 parcelas e falta mais uma para pagar até o final do ano. Eu volto a falar, pagar é obrigação, não é jogar dinheiro fora, não, de forma alguma. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na segunda-feira, após-debate, que ocorreu o debate na Gazeta, entre o Augusto e o André, e na segunda-feira o Neto explanou muito sobre isso, né? Eu assisti e tem uma parte lá que ele fala, a culpa disso é do herói. Que eu falei para ele se candidatar e tudo. Aí depois ele falou que pretendia se candidatar. E aí? E você vice? Se ele for candidato, eu abro para ele na hora. Por quê? Primeiro, não é porque ele é um ídolo, um dos maiores ídolos da história do clube. Não é por isso. Assim, ele tem uma visão do futebol que é respeitável. Ele conhece muito do meio, entendeu? E ele tem a certeza absoluta que se ele for candidato a presidente um dia, ele vai se cercar de pessoas que possam auxiliá-lo sob viés administrativo puro. Tá? Então, eu já citei aí, o Wesley foi um excelente diretor, o Adriano trabalhou bem, eu trabalhei também meridianamente bem. Então, se fosse... Eu acho que dando uma assessoria bacana para ele, por que não? Se fosse para o caso de ele vir candidato, aí você abriria mão. A própria equipe do Augusto, se ganhar a eleição, quem é que sabe quem é que vai vir de lá? Né? O Rosala, por exemplo, que é o cotado para ser o diretor financeiro dele, é um cara bom. Eu também acho. Ele é bom, gosto do Rosala. Procurei bastante sobre ele, também achei. Inclusive, tem um apreço por ele pessoal e profissional. Então, acho que tem muita gente que pode contribuir com o clube. Então, essas pessoas teriam que ajudar. Isso é importante também, viu? Se nós formos candidato como nos pretendemos, a busca pelos valores, pelas pessoas que nos auxiliarão, ela não tem que ser política, tem que ser meritória. Também acho. Isso é uma coisa que ninguém fala lá no Corinthians. Eu não estou nem aí se o cara vota no André ou vota no Augusto. Tá? O que eu quero é que ele ame o clube e tenha capacidade para contribuir com a instituição. Esse é o requisito. Eu concordo, tem que parar com isso também acho. Esse negócio de quem que apoiou, de que lado você é e tal. Como escrevemos, eu espero muita vontade de ver o Corinthians reerguido, ganhando tudo, como já foi no passado até recente, né? E mais do que isso, as pessoas se entendendo e se respeitando. Sem acusações, entendeu? Sem busca também pelo Messias, que é outra coisa que me incomoda muito, né? Muito me incomoda isso aí. A mania que o brasileiro tem, a cultura messiânica, que acha que uma pessoa tem que fazer a diferença. Não é. O processo de salvação, ele não tem muleta. Você tem que um apoiar o outro. Você tem que ajudar. Compete a todos trabalharem pelo bem comum. Se não tiver essa mentalidade, nunca sairemos da crise. Tanto na alçada do clube, como do município, do país e por aí vai. No mundo, né? A gente está vendo o que está acontecendo. Sim. Meu Deus do céu, morte de criança. Pô, será que não tem ninguém para
Falar, escuta. Frear, tem que parar com isso. Entendeu? Ah, mas as questões são muito complexas. É claro que são complexas. Por isso que as pessoas têm que se ajudar em toda alçada. Em toda alçada. Tem gente que trabalha para destruir. E tem quem trabalha para construir. Se me acusam de ter sido opositor duro no passado, eu tinha meus motivos para me opor. Não desapareceram meus motivos. Eu entendo que as críticas elas são legítimas e são constitucionalmente protegidas, o direito de opinião. Mas você não pode ofender uma pessoa. Você não pode adjetivar a pessoa, você não pode sair na porrada, entendeu? Você tem que ter respeito. Um dos problemas que nós estamos vendo hoje é essa falta de respeito, é o limite, a quebra do limite. Até onde a gente pode ir, né? Eu não tolero qualquer infringência ao parâmetro da liberdade, da independência, que são os padrões. Poxa, não é por outro motivo que a nossa chapa se chama liberdade corintiana. Mas a liberdade, ela tem dentro da própria Constituição limitações. Você não pode ter liberdade para matar uma pessoa, por exemplo. Você não pode fazer o que você quer. Também acho. Quem conhece um pouco de religião sabe que o preceito do satanismo é fazer o que quer. Não é isso. Você não tem liberdade para você fazer o que quer. Você tem que seguir regras. No clube e no ambiente corporativo, isso se chama governança. Tem que ter governança. O clube tem que ter regras bem definidas e segui-las. Os primeiros passos foram dados pela Chapa 21 e pelo Duílio que permitiu, que é o estabelecimento do Departamento de Compliance. Duílio é um cara legal, né, cara? Eu não tenho crítica a fazer dele, entendeu? Eu tive algumas divergências, mas foram pontuais. Normais. Você, eu vi na live do Alambrado Alvinegro que você falou que é a favor de diretor tudo remunerado, Sim. que seja profissional e tal. Isso é porque o profissionalismo ele é um contrassenso. Você permitir que um diretor estatutário não seja remunerado e ele precisa ter uma fonte de receita, se no caso a pessoa tem condição financeira estável, ele consegue. Mas então você tem que exigir a declaração de imposto de renda de Também cada acho. um. Tem que exigir. De cada um todos. antes de sentar lá na cadeira. Acho isso muito Você importante. tem dinheiro? Qual que é a tua fonte de receita? Ah, mas eu não tenho, eu declarei aqui isento, eu não tenho fonte de receita, eu pedi isso aqui, eu pedi aquilo. Espera um pouquinho, meu irmão. Como que você vai fazer, então? Entendeu? Então, assim, profissionalismo é o oposto de amadorismo, certo? Certo. Certo ou não? Com certeza. O raciocínio. Com certeza. Eu concordo, eu acho que tem que ser também. Se você quer ter um profissional, você tem que exigir dedicação exclusiva. O cara não pode ter conflitos de interesse. Ele tem um interesse primário a ser defendido, que é o interesse do Corinthians. Mas aí eu ia te Ele perguntar. não pode estar lá de olho numa coisa, fritando peixe e vigiando o gato dos negócios particulares dele. Então. E quando há conflito de interesse, pior ainda, que o cara lida com jogador de futebol e é dirigente. Mas Isso não, cara, não Mas é aí eu tenho uma legal. dúvida, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, você quando foi diretor jurídico do Não Corinthians... estou acusando ninguém. Não. Eu só estou mencionando que a gente precisa entender que a pessoa tem que ter dedicação exclusiva para essa finalidade. Ele tem que ter dedicação exclusiva e tem que se direcionar aquilo Também com acho. cabeça, de corpo e alma. Mas aí, por exemplo, quando você era diretor... Tem que ser remunerado, não tem? Concordo. Mas aí você sendo diretor jurídico do Corinthians, você continuava tocando seu escritório. Sim, mas eu deleguei a maior Sim, parte das mas minhas nesse caso, como ele é remunerado, ele seria obrigado a deixar qualquer outra atividade dele de lado. Sem dúvida nenhuma. Ele não poderia continuar tocando tocando lá. Não poderia. A menos que fosse compatível, mas isso tinha que ser analisado à luz do compliance mesmo, né? E as regras de governança. Um exemplo, tá? O cara que é professor, juiz pode ser professor. Não há incompatibilidade. O juiz não pode ser dono de uma escritório de advocacia, por exemplo. Mas ele pode dar aula. Mas ele pode dar aula. Com certeza. Então, se o cara é dirigente e ele dá aula, não vejo problema nenhum. Perfeito. Não é incompatível. Tá. Mas ele ser dirigente e dono de universidade, depende. A universidade é patrocinadora, não é? Então, cada caso tem que ser analisado. Entendi. Então, No caso tem que ter o código de conduta e regras de governança. No caso do presidente também. Você é a favor de presidente remunerado? Claro que sim. O presidente... Eu também sou. CEO, tá? Para o presidente não ser remunerado, ele deveria ser apenas a rainha da Inglaterra, entendeu? O CEO tomava todas as iniciativas e ele aparecia de vez em quando para ver como é que estava o negócio.
não é dedicação exclusiva, como eu falei. Mas se for dedicação exclusiva, tem que ser remunerado. Se for dedicação exclusiva, tem que ser remunerado. Tem que ser remunerado. Não, quanto ao presidente também sou, porque você restringe muitas pessoas a ser. Se for dedicação exclusiva, se não, não. Aí não tem Não, sentido, também acho. Tem que ser de dedicação exclusiva. É isso. Legal. Herói, você falou que foi ameaçado, cara. Fui ameaçado. Que bagaça é essa, mano? Fui ameaçado pelas redes sociais quando eu cogitei ser candidato. Aquela turba, né, raivosa que não admite que a democracia se construa de forma plena e que quer sempre criar exceções à democracia, né? Quer sempre dizer que não pode de um jeito ou não pode de outro jeito. O cara escreveu que se eu fosse candidato e o André Luiz ganhasse, que eu ia ver, que as coisas, que eu ia ser cobrado. Porque na visão dele você ia pegar os votos do Augusto. Cara, mas é assim, eu não vou entrar em detalhes, mas não é assim que a banda toca. Todo mundo tem direito de ser candidato e tem que ter o voto no segundo turno. Também acho. Está na proposta da Chapa 21 para acabar com esse negócio. Aí resolve isso. Resolve isso aí. Vamos combinar? Vamos todos nós que ganharmos a eleição, se ganharmos a eleição, espero que quem nos assista e vote, esteja apto ao direito ao voto, por favor, vote na 21 para trazer essa proposta tão importante que é o voto no segundo turno, né? É muito importante isso. É muito importante. Legal. Aqui a chapa da Camiseta da chapa. Camisa da Chapa 21. Eu tenho muito orgulho de participar dessa frente. Depois das eleições, nós queremos transformar a chapa numa frente de verdade, entendeu? Legal. Conversar com outras lideranças e buscar aquilo que é a prosperidade para a nossa entidade. Legal. Tenho muitos amigos lá. Ângel, putz, o filho dele, o Rafa. Putz, por você. Obrigado, mas gosto bastante do pessoal e tem minha total admiração. Eu falei tanto que já fiquei com dor de garganta. Herói, a gente está no final. Algum recado, alguma coisa que você queira falar? Eu quero pedir desculpa pelo que eu não consegui realizar à frente da diretoria jurídica. Tentei fazer o meu melhor. Tenho certeza que o que eu fiz já é impactante, já é um marco na história do clube, com a criação do Departamento de Compliance, com o estabelecimento de compatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a centralização das execuções trabalhistas, com a diminuição drástica de bloqueios judiciais, com a revitalização do Departamento Trabalhista do Corinthians, com o afastamento de inúmeras leads que ganhamos, com o processamento de ações contra quem nos prejudicou. Enfim, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz. É evidente, posso não ter feito tudo o que eu queria, mas eu fiz muita coisa assim. A Chapa 21 fez. Eu quero agradecer especialmente os colaboradores da Chapa, né, as pessoas que estiveram como assessores trabalhando no dia a dia, né, no clube. Quero dizer também que votar para o conselho é tão ou mais importante do que votar para presidente. Porque o conselheiro, ele é o juiz das contas do presidente. Todo ano o clube se reúne, o conselheiro, e ele aprova ou reprova as contas do gestor. E se em algum momento lá atrás tivesse sido reprovadas as contas que não foram bem prestadas, certamente o clube não estaria no atual estágio, né? Então, vota quando vocês forem votar, mesmo que eventualmente vocês tenham regularizado o título, né? De uma forma... Caramba. Entendeu? Vota em quem ama o clube. A Chapa 21 não fez nada de errado. E eu espero que ninguém tenha feito nada de errado, tá? O negócio do Ronaldo. Vamos lá. Aproveitando, desculpa, tava no final, mas bem lembrado. Cara, o Ronaldo, ele tava na 33 e foi pra 21, pra Chapa. O que aconteceu, velho? Muito simples. Ele me ligou um dia desses, agora há pouco tempo atrás, falou: Herói, eu queria ir pra tua chapa. Tem lugar? Falei: Ronaldo, não tem lugar mais na nossa chapa, tá completo, mas você é um baita ídolo. Você tá em dia? Primeira coisa que eu perguntei pra ele. Você tá em dia com a tua contribuição? Tô em dia. Eu falei: preciso conversar internamente. Você sabe, Nenê, eu invoco inclusive o teu testemunho, que sempre é conversado na Chapa 21. Né? Não é uma decisão minha. Sim. Eu não sou dono da Chapa. Verdade. Longe de ser o dono da Chapa. Tem gente que acha que mas é verdade mesmo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí eu Tá coloquei certo. em discussão isso
E até um dos integrantes falou, não, eu reconheço que o Ronaldo é uma personalidade, um dos maiores ídolos da história do clube. Com Eu certeza. cedo o meu espaço para ele. Falei, ótimo. Eu estava no interior, porque eu moro no interior, tá bom? Tá? Eu não estava no clube. Se eu tivesse no clube, as coisas teriam sido diferentes, mas eu não estava. Eu falei, alguém pode verificar na secretaria se a condição dele é apta ao direito ao voto? E o conselheiro Tarabai, que é um cara seríssimo, acima de qualquer Sei quem é, suspeita, claro. ele foi até a secretaria e informaram que o Ronaldo estava apto ao direito ao voto. Se eles informaram, o pressuposto é boa-fé. Está tudo certo. Certo? Errado. Ele se inscreveu na chapa e depois, para nossa surpresa, comecei a receber notícias pela imprensa, que é outro absurdo. Recebi notícia pela imprensa sem eu saber o que estava acontecendo. Os repórteres me perguntaram... Você ainda não sabia. Não sabia. Porque a resposta era que estava tudo certo. Vazou, eu não faço ideia. Caralho. Entendeu? Mas que vazou. Tanto que o cara me mandou mensagem, tenho guardado aqui mesmo. Não, na hora que me falaram isso, eu falei, é fake. Bom, aí, cara, assim, falei, mas como é possível isso? Eu fui consultar, eu fui até a secretaria e fui autorizado a obter informação pelo próprio Ronaldo e me falaram, ó, realmente ele está sem pagar desde o final de 2020, depois que ele votou em 2020. Falei, mas como assim? E ele não sabia de nada também. Bom, substituímos ele e o resto é o resto, cara, acabou. Tá. Eu espero, ele pagou a dívida dele com o clube, né? Ele pagou, Sim. regularizou. O Ronaldo é um ídolo do clube. Eu espero que ele continue apoiando a Chapa 21. A nota que ele soltou, falando exatamente isso que eu acabei de mencionar, nós apoiamos, porque para nós essa é a verdade, até que se prove o contrário. Mas entendeu? deixa eu te perguntar, se ele estava atrasado há tanto tempo, como que ele ainda era conselheiro? Como que ele entrava e participava? Não faço ideia. Eu não faço ideia. Ele falou que o pessoal da Chapa 33 que fazia o pagamento. Eu não faço ideia. A Chapa 21 tem um rateio de despesas, mas não é para pagar contribuição associativa. As nossas despesas são rateadas na Chapa 21, são as despesas da campanha. Camiseta, entendeu? Churrasco. Churrasco a gente só fez um, viu? E contra a minha vontade. Mas não foi contra a vontade, não. O que aconteceu lá? Acabou virando notícia também. O que aconteceu lá? A gente, naquele momento, a Chapa 21 era independente e os candidatos queriam frequentar lá o churrasco. E eu pedi que eles não fossem, os dois. Falei, não vá no churrasco, porque nós somos independentes. Eu entendi. E não era legal, até porque eles não contribuíram nada para o nosso churrasco, cara. Entendeu? E eu tenho muito orgulho dessa independência da Chapa 21. Você é uma das pessoas que acaba concordando comigo, porque nós temos visões muito parecidas de clube. Cara, eu não peço nada para candidato a presidente. Nada. Eles também não têm que pedir nada para a gente. E o único objetivo de lá naquele momento seria de tentar pedir voto, alguma parceria, alguma coisa. Agora, eu também estava na iminência de eventualmente ser um candidato. Sim. Havia possibilidade de eu me tornar candidato. E aí, como é que ia ficar? Eu avisei, falei, se vocês aparecerem lá, eu vou subir em cima da mesa e vou me lançar candidato. Entendeu? E, cara, assim, Deus é tão bom que o André foi, mas depois eu pedi educadamente para ele, ele entendeu. Ele foi muito urbano, muito cordial, sem nenhum tipo de problema. Ele saiu. O Augusto preferiu não correr o risco, foi inteligente. E hoje a gente está apoiando o Augusto para presidente, que acho que vai representar uma ruptura no modelo, tá? Não uma ruptura total, volto a dizer. As pessoas que trabalharam bem, de alguma forma, tem que colaborar. E quem não trabalhou bem tem que ser afastado. É simples assim. Ou pelo menos o modelo que deu certo, aproveite. O que não deu certo, modifique. É isso. Eu fico triste pelo que aconteceu com o Ronaldo. Mas que nem você falou que a Chapa, claro, com certeza tem o rateio para custear algumas coisas, que nem vai fazer a camiseta, não sei o quê. Mas vai um recado para ele. Porra, hein, Ronaldo, por que você não pagava a sua mensalidade, cara? Pelo amor de Deus. Cara, a família do Ronaldo é minha amiga particular, a Roberta, né? Então, eu também me solidarizo com a situação. Mas fiquei triste por ele não ter... Não, e tudo bem, ele não merece a exposição negativa que veio à baila. E nem o Corinthians também deveria ter sido exposto dessa forma. Mas... Né? Espero sinceramente que todos os eleitores no dia 25 de novembro, é isso? Isso. No momento de declararem lá, apertarem o botão da urna, a escolha que vocês vão fazer para presidente,
ela é muito importante. Votem no Augusto. Mas votem também, eu peço, na Chapa 21. A Chapa 21 é que tem a maior quantidade de propostas de reforma estatutária. Nós defendemos um trinômio: ética, governança e sustentabilidade. Tá? E o principal para nós é que trabalhamos com a verdade, porque só ela pode libertar. Como que está o Instagram da chapa? Liberdade Corintiana. Acho que é 21... Deixa eu ver aqui, desculpa, hein, essas coisas. Não, eu também peguei de surpresa, mas é para o pessoal acompanhar e ver as propostas que a chapa tem lá. Aqui, ó, vê aí, eu não sei qual que é o... Tá aqui, ó. Aqui, tá na mão já aqui, ó. Liberdade Corintiana. Só? Liberdade _ Corintiana, é isso aí. Liberdade, mas você escrevendo lá, Liberdade Corintiana, já vai aparecer, inclusive no Google. Tal. Vocês tem o nosso site com o manifesto da Liberdade Corintiana, né? Lá fala tudo isso que eu disse aqui. A coerência é o principal, tá? Agradeço a todos que tiveram paciência. Acredito que muita gente dormiu uns 10 minutos. Não, você tem muito conteúdo, cara. Você tem muito para oferecer para o Corinthians ainda. Nós e a Chapa 21. É isso aí. Parabéns pelo trabalho, tá? Prazer estar aqui. Não só o seu, mas também de toda a chapa. Parabéns, que eu conheço lá vários de perto. Cara, eu tava muito ansioso por isso, tá? Mais uma vez te falo. Tava muito ansioso porque... Não só para saber mais, mas é porque é um cara que eu admiro tanto. Porra, tem que ter o espaço. Tá? O espaço, sempre que você precisar, obrigado. Tá à disposição. Rapaziada, passou aí várias vezes aí o Bar da Torre, o Bar do Cris lá, que é gente boa pra caramba, o melhor cantinho, o melhor canto do Parque São Jorge. Cerveja gelada, porções da boa. E o atendimento da rapaziada toda lá, de todos os funcionários, é excepcional. Um abração pro Cris. E também o Rui, nosso amigo Rui. Ele tá com o canal dele, sensacional, contando lá as histórias do Corinthians. Ontem ele esteve lá no Parque São Jorge gravando. Conhecedor da história como poucos. Manja muito, o canal dele é Legado da Fiel. Sensacional o canal dele. Inclusive, ele que me presenteou aqui com o Mosqueteiro. Então, pô, acompanhem lá o Legado da Fiel, do nosso amigo Rui, que é um cara sensacional. Mais uma vez, meu amigo, obrigado. Espero de coração. Eu sei que se o Neto for, eu espero que você vá. Não, mas o... Não tenho, gosto do Neto, um ídolo, coisa. Tudo, mas eu espero que um dia esteja seu nominho lá para eu, poder digitar. O que importa não são as pessoas, é o projeto. Eu já escrevi e falei sobre isso. Tá? Mas é que eu conheço os projetos, por isso que eu digo. E também da honestidade da pessoa que é. Muito obrigado. É uma pessoa pro Corinthians e não... para tirar do Corinthians. Aqui servir o Corinthians, nunca se servir do Corinthians. É isso aí. Muito obrigado. Rapaziada, se inscreve no canal, dá o like, obrigado por acompanhar. Aproveitando para informar vocês que o convite para todas as chapas foram feitos. 10 chapas já aceitaram, faltam 6. Estamos aí organizando, vou trazer todas. O espaço aqui é democrático, porque assim que eu aprendi, sou apaixonado pelo Corinthians desde criança. Não vivi a democracia corintiana, mas ouvi muito falar sobre... E aqui ela não vai passar batido. Então, a democracia vai ser feita aqui também. Acompanhem. Até a próxima. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!